Nas redes sociais, Ji-woo e Hyun-seok eram o casal dos sonhos. Cada foto compartilhada no Instagram parecia saída de um ensaio profissional. Ji-woo, com seu visual delicado, vestidos florais e sorrisos radiantes, conquistava os seguidores com legendas românticas e frases motivacionais. Hyun-seok, um empresário de sucesso na área de tecnologia, mostrava sua rotina luxuosa e fazia questão de exibir momentos de carinho com a esposa em jantares sofisticados e viagens para lugares como Paris, Bali e Jeju. Os comentários eram sempre os mesmos. Vocês são perfeitos. Casal meta. Quero um amor assim. E eles sorriam, mesmo que só para a câmera. Por trás da tela, no entanto, a realidade era outra. Ji-woo e Hyun-seok quase não se falavam mais fora das postagens. O toque era encenado, os sorrisos eram forçados, e cada aparição pública era ensaiada como se fosse parte de um drama. O que começou com amor genuíno foi se perdendo aos poucos, sufocado por cobranças, traições veladas e o peso de manter uma imagem que não condizia mais com a verdade. Mas enquanto os seguidores aplaudiam, eles viviam uma guerra silenciosa, onde o celular era a arma e a mentira, o único alicerce. Depois de meses de brigas silenciosas e noites dormindo em quartos separados, Ji-woo e Hyun-seok chegaram a uma espécie de acordo não verbal. Manteriam as aparências em público, principalmente nas redes sociais, em troca de manterem suas vidas pessoais intactas. Ji-woo sabia que, por trás dos presentes caros e declarações, em posts, Hyun-seok escondia uma frieza que a machucava profundamente. Mas o contrato funcionava. Ao menos para a fachada que os dois haviam construído juntos. Hyun-seok precisava daquela imagem de homem de família, para garantir contratos. Milionários com empresas conservadoras que valorizavam o perfil do marido perfeito. Ji-woo, por outro lado, havia se tornado uma influenciadora de estilo de vida, e sua imagem dependia diretamente da ideia de um casamento feliz. Separar-se naquele momento seria o fim da sua carreira. E assim, criaram regras, uma quantidade mínima, de postagens semanais juntos, interações planejadas em stories, aparições combinadas em eventos, sorrisos programados, beijos falsos, e ninguém podia saber. Para o mundo, eles eram o casal perfeito. Para eles mesmos, apenas dois estranhos, dividindo um palco. Dentro da mansão minimalista e luxuosa que compartilhavam em Gangnam, reinava um silêncio denso, quase sufocante. Ji-woo e Hyun-seok viviam sob o mesmo teto, mas como dois fantasmas que se evitavam pelos corredores. A única comunicação entre eles eram bilhetes sobre compromissos, lembretes deixados no celular e, de vez em quando, mensagens frias para organizar, postagens em conjunto. Ji-woo passava horas em seu quarto, editando vídeos e postando sobre skincare, jantares românticos fingidos e rotinas matinais falsas. Enquanto isso, Hyun-seok se trancava no escritório, mergulhado em reuniões e mais reuniões, ignorando qualquer tentativa de conversa que não fosse sobre sua reputação. Os olhos de Hyun-seok, antes tão intensos, agora jamais encontravam os de Ji-woo, nem mesmo nas fotos. Ele sabia onde olhar para que a imagem saísse perfeita, mas seus sentimentos haviam se esvaziado há muito tempo. O verdadeiro inferno, porém, era a indiferença. Ji-woo preferia 1000 vezes uma discussão, um confronto direto. Mas o que mais a machucava era ser ignorada. Ser uma decoração em um lar que só existia para impressionar seguidores. Aos olhos do mundo, viviam um conto de fadas. Mas atrás das cortinas, eram dois estranhos que nem sabiam mais como se tocar. Numa manhã comum de segunda-feira, enquanto preparavam um café para mais uma gravação de rotina falsa, Ji-woo percebeu que o celular de Hyun-seok havia sido esquecido, sobre a bancada da cozinha. Aquilo era raro. Ele jamais se descuidava do aparelho. Era quase uma extensão do corpo. Por um instante, algo dentro dela vacilou. Curiosidade? Intuição? Medo? O celular vibrou. Uma notificação discreta iluminou a tela bloqueada. Você está incrível hoje. Mal posso esperar para te ver mais tarde. Enviada por alguém. Salvo como JH Marketing. Ji-woo congelou. O nome era claramente um disfarce. E aquele tom era íntimo demais para ser profissional. O coração dela bateu forte, como se confirmasse uma suspeita que ela tentava enterrar há muito tempo. Mesmo sem abrir as mensagens, algo nela se rompeu. A confiança já estava desgastada, mas agora se tornava estilhaços. Ela não o confrontou de imediato. Em vez disso, começou a observar com mais atenção. Os horários de trabalho estendidos,
As desculpas esfarrapadas para reuniões aos sábados, as roupas mais cuidadas, o perfume diferente. Ji-woo sentia-se em um labirinto sem saída. O medo de descobrir a verdade era tão grande quanto o de continuar vivendo a mentira. Mas naquele momento, algo dentro dela despertou. Ela não seria mais apenas a boneca de porcelana das redes sociais. Depois da mensagem suspeita, Ji-woo passou a investigar os passos do marido com a precisão de uma detetive silenciosa. Já não confiava em seus sorrisos mecânicos, nem nas desculpas que ele criava com tanto cinismo. Cada pequena atitude de Hyun-seok agora parecia parte de uma coreografia bem ensaiada, para esconder algo maior. Foi numa noite chuvosa, enquanto ele alegava estar em uma reunião no outro lado da cidade, que Ji-woo decidiu segui-lo discretamente com o carro do irmão mais novo, emprestado sob o pretexto de precisar resolver coisas do trabalho. A adrenalina que pulsava em seu peito era tão forte quanto o medo de confirmar seus piores pressentimentos. Ela estacionou o carro a uma distância segura e viu quando Hyun-seok desceu com flores nas mãos, vestindo o mesmo blazer que usava em seus jantares com ela. Ele entrou em um pequeno prédio residencial, simples demais para alguém do padrão deles. 10 minutos depois, ela viu pela janela do apartamento uma silhueta feminina o abraçando. O pior não foi o beijo, nem mesmo o sorriso que ele deu, um sorriso que Ji-woo não via há meses. O que realmente a destruiu foi o momento seguinte. Uma garotinha de cerca de 5 anos correu até ele gritando: "Apá, pai!" O chão pareceu desabar. Ji-woo apertou o volante com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Aquela não era apenas uma traição qualquer. Hyun-seok não estava apenas tendo um caso. Ele tinha uma segunda família, uma vida paralela, cuidadosamente escondida, longe das câmeras, longe das mentiras encenadas para o público. E naquele instante, pela primeira vez, Ji-woo percebeu que tudo, o casamento, os vídeos perfeitos, os presentes caríssimos, era uma encenação cruel. A vida real de Hyun-seok não incluía ela. Incluía aquela mulher, aquela criança. E Ji-woo era apenas o disfarce. Ji-woo voltou para casa naquela noite sem derramar uma lágrima. A dor era tão profunda, tão insuportável, que parecia ter paralisado suas emoções. Tudo dentro dela gritava por um confronto imediato, por respostas, por justiça. Mas a outra parte, a que foi moldada por anos de convivência com Hyun-seok e pela pressão constante das redes sociais, ainda tentava manter a pose. Afinal, o casal perfeito não podia desmoronar. Não ainda. Na manhã seguinte, ela acordou antes dele e preparou o café como de costume. O cheiro do pão tostado e do café fresco preencheu a casa. E Hyun-seok desceu as escadas como se nada tivesse acontecido. Ji-woo o observou em silêncio, estudando cada movimento, cada sorriso falso. Ele a beijou na testa e comentou algo banal sobre o número de curtidas no último vídeo deles, que mostrava um momento fofo no jardim. Ela respondeu com um sorriso que não alcançava os olhos. Ao longo do dia, Ji-woo se pegou revendo todos. Os vídeos que gravaram juntos. A forma como ele a abraçava para a câmera. O jeito como a olhava enquanto os seguidores deliravam com o romance dos sonhos. Era tudo atuação. Ela, sem saber, era uma atriz num roteiro onde ele escrevia os capítulos sozinho. Mas havia algo em Ji-woo que Hyun-seok não conhecia de verdade. Sua frieza quando decidia lutar. Em vez de explodir, ela arquitetou. Em vez de ir embora, ela planejou. Decidiu fingir por mais um tempo. Não por ele, mas para se proteger, para estudar os pontos fracos e para fazer tudo desmoronar de um jeito que ele jamais esqueceria. Ji-woo colocou a máscara de esposa perfeita mais uma vez. Gravou stories sorrindo, postou fotos com legendas ensaiadas e até marcou jantares com outros casais influencers. Mas por dentro, seu coração era um campo de batalha. E ela estava pronta para a guerra. Ji-woo sabia que, se quisesse desmontar, a vida dupla de Hyun-seok precisaria de provas. Não bastava apenas saber a verdade. Ela teria que mostrar ao mundo com a mesma perfeição com que ele encenava nas redes que o marido dos sonhos era, na verdade, um traidor com 2 famílias. Mas para isso, ela precisaria entrar no outro mundo dele. O mundo real, longe das câmeras. Usando um perfil falso criado com cuidado, ela começou a seguir pistas digitais da outra mulher. Bastou encontrar o nome da creche no uniforme da garotinha,
que viu naquela noite para chegar ao Instagram da professora. Dali, foi questão de tempo até achar uma conta particular de uma mulher chamada Minji, com fotos de Hyun-seok em momentos íntimos. Aniversários, piqueniques, viagens rápidas para o interior. Ele não aparecia em todas as fotos, claro, mas Ji-woo reconheceria aquele relógio de luxo em qualquer lugar. Aquele mesmo que ele dizia ter perdido meses atrás. No silêncio da madrugada, Ji-woo capturava prints, salvava vídeos, organizava tudo em pastas. Cada evidência era uma peça no quebra-cabeça da farsa. Durante o dia, continuava sua atuação. Gravava vídeos curtos com Hyun-seok, aparecia em compromissos de marca, fingia felicidade diante dos fãs. Mas por dentro, já não havia amor, apenas estratégia. Se você quer saber sobre a parte 2, curta e comente. Ji-woo consegue virar a história. Ela passou a observar também os movimentos financeiros dele, algo que, antes, ignorava. Descobriu contas separadas, despesas em nome de terceiros, pagamentos mensais para escolas, consultas médicas e até uma pequena casa no subúrbio, registrada no nome de um amigo dele, usada claramente como fachada. E Hyun-seok, tão seguro de sua encenação, jamais suspeitou. Achava que tinha tudo sob controle. Mas enquanto ele sorria para a câmera com Ji-woo, achando que o mundo via um conto de fadas, ela já estava segurando as rédeas da sua destruição. Ela não sabia ainda como terminaria essa história, mas sabia exatamente como começaria a revelar a verdade, e faria isso do jeito que ele menos esperava. Nas redes sociais, Ji-woo já tinha as provas, já conhecia os rostos, os locais, os horários. Faltava apenas escolher a forma certa de iniciar. Suave, ela sabia que Hyun-seok valorizava a imagem acima de tudo. Seu ego era construído sobre curtidas, parcerias com marcas, comentários idolatrando seu relacionamento perfeito, e foi exatamente por aí que ela começou. Na noite de sexta-feira, ela preparou uma postagem cuidadosamente planejada. Não, era uma denúncia direta. Pelo contrário, era uma foto aparentemente comum, menos os dois sorrindo, durante um jantar à luz de velas, com uma legenda provocativa. Nem tudo que brilha é ouro. Mas às vezes, é o ouro que esconde a ferrugem. Ei, frase enigmática, ambígua, foi o suficiente para acender os alarmes. Em minutos, os comentários começaram. Que legenda é essa? Vocês estão bem? Problemas no paraíso? Hyun-seok ficou desconcertado quando viu a postagem. Ele perguntou com um sorriso nervoso. O que foi isso? Tá tudo bem? Respondeu com um beijo na bochecha e um olhar gelado. Só arte. Opa, o público gosta de mistério. Enquanto ele tentava abafar a inquietação, Ji-woo seguia firme no plano. Começou a curtir publicações antigas da outra mulher usando o perfil falso, e enviou uma mensagem sutil com uma foto de Hyun-seok segurando a filha nos braços. Uma imagem jamais postada, tirada por Ji-woo no dia em que o viu com a criança. A mensagem dizia apenas: "Você sabe quem ele é de verdade?" Essa ação iniciou uma reação em cadeia. Em poucas horas, Minji respondeu, surpresa e assustada. E Ji-woo teve certeza. Ela não sabia da outra vida dele. A bomba não explodiria. Na internet, estava prestes a implodir na vida real também. Minji não sabia o que esperar quando recebeu aquela mensagem misteriosa. Seu coração bateu acelerado ao ver a foto. Hyun-seok segurando uma criança, com um carinho que só um pai teria. Aquele homem era o mesmo que dizia estar sempre em viagens de negócios, o mesmo que mal aparecia nos fins de semana e nunca deixava rastros nas redes sociais. Desesperada por respostas, Minji respondeu a mensagem com uma pergunta direta. Quem é você? Ji-woo respondeu no mesmo tom. A esposa dele. A oficial. A tensão atravessou a tela do celular. Minji não queria acreditar, mas algo nela sabia. Ela propôs um encontro. Ji-woo aceitou de imediato. 2 noites depois, em um café discreto nos arredores de Seul, as duas se sentaram frente a frente. Minji chegou primeiro. Estava pálida, os olhos cheios de expectativa e medo. Ji-woo, por outro lado, estava serena, menos fria como o inverno. Sem rodeios, ela entregou um envelope. Lá dentro, estavam fotos, prints de conversas, registros bancários e a certidão de casamento. A cada papel que tirava Minji, parecia desmoronar um pouco mais. Eu não fazia ideia menos, sussurrou ela.
com a voz embargada. Ele disse que era solteiro. Gyu-woo apenas observava. Não havia compaixão, mas também não havia ódio. O que existia ali era algo mais afiado. Cálculo. Ela estava diante da peça-chave. Para arruinar Yoon-seok de dentro para fora, ele mentiu para mim também, menos respondeu Ji-woo, com uma calma assustadora. Mas agora, Min-ji, somos duas vítimas, e temos um inimigo em comum. Min-ji olhou nos olhos dela. Pela primeira vez, enxergou não uma rival, mas uma aliada inesperada. Depois do encontro no café, Ji-woo e Min-ji não apenas compartilharam suas dores, mas formaram um pacto silencioso, menos algo muito mais forte que raiva, uma aliança baseada em justiça. Nenhuma das duas queria apenas expor Yoon-seok. Queriam que ele sentisse, em cada detalhe, o peso da destruição que causou. Ji-woo sabia que expor um homem como Yoon-seok diretamente poderia gerar apenas um escândalo passageiro. Ele era carismático. Sabia se fazer de vítima. Oh, Plano Delas. Precisava ser calculado. Frio. Meticuloso. A gente não pode só jogar tudo nas redes, disse Ji-woo, enquanto tomavam chá em sua sala no dia seguinte. Ele vai negar. Inventar desculpas. Precisamos ser mais espertas que ele. Min-ji, ainda abalada, assentiu. Mas havia uma faísca diferente nos olhos dela agora. Ela queria lutar pela filha, por si mesma. Juntas, começaram a organizar as peças. Min-ji começou a gravar discretamente as ligações e mensagens de Yoon-seok. Ji-woo recuperou acessos antigos às contas de banco e e-mails, que provavam o sustento da outra família. Reuniram imagens dos dois momentos de vida dupla, datas coincidentes, mentiras cruzadas, roupas iguais em eventos diferentes. Elas também criaram um dossiê virtual, protegido por senha, com toda a documentação. Chamaram esse arquivo de vida paralela. A ideia não era apenas destruí-lo nas redes sociais, mas em todas as esferas. Casamento, reputação profissional, contratos publicitários, tudo. E enquanto arquitetavam os detalhes, algo inesperado começou a acontecer. Ji-woo e Min-ji, duas mulheres completamente diferentes, começaram a se enxergar como espelhos quebrados da mesma história. O que começou como raiva se transformava, pouco a pouco, em solidariedade, e naquele momento, Yoon-seok seguia tranquilo, achando que ainda era o mestre do jogo. Mal sabia ele que o tabuleiro havia mudado, e agora, quem movia as peças eram elas. Agora, o jogo virou. Yoon-seok sempre foi cuidadoso. Tinha duas agendas, 2 números de telefone e 2 personalidades. Com Ji-woo, era o marido ideal. Com Min-ji, o namorado romântico que jurava estar buscando um novo começo. Mas nem mesmo os manipuladores mais experientes conseguem prever o momento exato em que suas mentiras começam a ruir. A primeira fissura apareceu numa segunda-feira qualquer, durante um jantar com Ji-woo, menos na casa que compartilhavam como família perfeita, e Yoon-seok recebeu uma ligação que tentou esconder. Saiu da mesa com o celular colado ao ouvido, sussurrando. Gil, que até então fingia não saber de nada, observou com olhos calculistas. Era a impressa. Mentiu ele. Ao voltar, Ji-woo sorriu. Pela primeira vez. Aquele sorriso não era de esposa dedicada. Era o de uma mulher que sabia da verdade e esperava o momento certo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Min-ji postava uma foto ao lado de Yoon-seok. Jantar com meu amor. Uma legenda aparentemente inocente, mas que estava estrategicamente programada para causar, minutos depois, uma seguidora anônima. Na verdade, uma conta criada por Gyu-woo marcou o perfil de Ji-woo com a frase: "Ué, não é o seu marido?" Hyun começou a receber mensagens. Colegas da empresa, parents distantes. "Cara, tá tudo bem com você?" perguntavam. A confusão começou a se instalar. Ele correu até Min-ji. "Por que você postou isso? Você sabe que eu sou reservado." Min-ji apenas o olhou. "Achei que você não tinha nada a esconder." A calma na voz dela o desconcertou. O controle estava escapando por entre seus dedos e ele ainda não sabia o porquê. A máscara de perfeição começava a rachar, e o pior ainda estava por vir. Yoon-seok passou a noite em claro. A postagem de Min-ji, comentário enigmático marcando Ji-woo, as mensagens que não paravam de chegar. Tudo parecia tão aleatório, mas ao mesmo tempo milimetricamente calculado. Na manhã seguinte, ele saiu para o trabalho mais cedo do que o habitual. No carro, sozinho, tentava ligar para Min-ji, mas ela não atendia. Tentou Ji-woo, que respondeu com um simples
Bom dia, querido. Não se esqueça da reunião às 15 horas. Fria, objetiva, formal demais. E então a paranoia começou. Elas sabem. Estão se falando. Alguém me viu com Minji? Foi aquele jantar? Foi a florista? Oh, Portero. Na empresa, tudo parecia igual menos. Mas ele já não conseguia mais distinguir o que era real e o que era manipulado. Alguém sorriu e ele desconfiou. Outro colega cochichou e ele se sentiu observado. Tudo à sua volta parecia armado. Em casa, Gyu mantinha o teatro impecável. Sorrisos ensaiados, jantares bem servidos, toques sutis. Mas agora, ele reparava nos detalhes. Ela deixava o celular virado para cima, como quem não tinha nada a esconder. Ele não. À noite, ao entrar no quarto, notou o laptop de Gyu aberto sobre a cama. Quando se aproximou, viu um documento chamado Relatório Financeiro Familiar. Ao abrir o arquivo, encontrou todas as contas dele. Investimentos, extratos menos até mesmo transações que ele achava que só ele sabia. O sangue gelou. Foi quando Gyu apareceu na porta, com um olhar cortante. Esqueci de fechar meu computador. Mas não se preocupe, tá tudo aí, até o que você pensou que ninguém sabia. Ela saiu do quarto sem esperar a resposta. Naquele instante, Yoon-seok entendeu. O cerco estava se fechando, e ele não fazia ideia de quem tinha mais poder agora, Ji-woo, Min-ji, ou ambas. Ele, o mestre da manipulação, agora era o peão, e o jogo estava apenas começando. Yoon-seok, acuado, fez o que sabia fazer de melhor: agir nos bastidores. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer, ele estava no escritório improvisado de casa, revisando contratos, conferindo senhas, apagando históricos. Desfazendo rastros, pegou o celular e enviou uma mensagem para Minji. Precisamos conversar. Urgente. Em um lugar seguro. Ela visualizou, mas não respondeu. Isso o deixou ainda mais inquieto. Horas depois, marcou um encontro com seu advogado de confiança, alguém que ele usava para ocultar parte de seus bens sob nome de terceiros. Ao chegar, o advogado o recebeu de maneira estranha, evasiva, como: se soubesse de algo, aconteceu alguma coisa, Yoon-seok? Preciso reorganizar alguns fundos, preciso proteger certas áreas. A sua esposa já tem acesso a quase tudo. Não? Rebateu o advogado, direto. Ela apareceu aqui semana passada com documentos em mãos. Disse que você autorizou. E Yoon-seok ficou paralisado. Ji-woo já havia agido. De volta ao carro, sua cabeça fervia. Pegou o celular e ligou para Minji, que dessa vez atendeu. O que você quer? Yoon-seok, ela perguntou, com voz cansada. Você está me expondo, Minji. Você vai estragar tudo. Não fui eu quem começou essa farsa, menos, disse ela. Firme, você prometeu uma vida comigo, e agora eu vejo que eu era apenas uma peça. E Ji-woo, você tá falando com ela não, mas talvez devesse. Ela respondeu, enigmática, vocês se merecem. A ligação caiu. Yoon-seok percebeu que havia perdido o que mais prezava: o controle em casa. Ji-woo o esperava no sofá, com uma xícara de chá nas mãos, e o mesmo olhar sereno e impassível de sempre. Você parece exausto, disse ela. A consciência pesa. Não é? Ele não respondeu. Estava começando a entender que aquela mulher que ele subestimou por tanto tempo era talvez a jogadora mais perigosa dessa história. E agora ele precisava tomar uma decisão: continuar o jogo, ou aceitar que havia perdido. Naquela mesma noite, depois do breve e frio diálogo, Ji-woo subiu calmamente para o quarto, deixando Yoon-seok sozinho na sala. Ele permaneceu ali, imóvel, como um prisioneiro à espera da sentença. Mas o que ele ainda não sabia era que Ji-woo não estava improvisando. Ela vinha construindo, há meses, um plano milimetricamente calculado. Ela sabia, sempre soube. No quarto, Ji-woo abriu uma pasta escondida dentro de uma caixa de presentes antiga. Lá dentro, estavam documentos, cópias de e-mails, registros bancários, imagens de câmeras de segurança e mensagens trocadas entre Yoon-seok e Minji. Tudo datado, organizado, com marcadores e etiquetas. Era mais que um dossiê, era um arsenal. Ela havia contratado uma detetive particular após notar os primeiros indícios de traição. Mensagens curtas demais, sumiços pontuais, o perfume feminino diferente no banco do carro. Ela não o confrontou, não chorou, não apenas observou e preparou-se. Seu plano não era vingança impulsiva,
menos era justiça cirúrgica. Na manhã seguinte, Gi-woo ligou para um velho conhecido, Park Jin-woo, jornalista investigativo de um portal de grande audiência, especializado em escândalos corporativos e políticos. Eu tenho uma história para você, disse Ji-woo, objetiva, mas ela precisa ser contada no momento certo. Jin-woo, curioso, perguntou: que tipo de história? Uma que envolve traição, lavagem de dinheiro, uso de laranjas, manipulação emocional e fachada familiar para encobrir desvios milionários. E claro, tudo documentado. Ela marcou um encontro em um café discreto enquanto isso. Yoon-seok tentava salvar os poucos laços de confiança que ainda restavam. Procurou a mãe, tentou acalmar investidores, enviou mensagens de afeto a Ji-woo fingindo cuidado, tentando sondar, mas era tarde. Ji-woo não era mais a esposa paciente e silenciosa. Ela era agora a estrategista fria e metódica, pronta para virar o jogo. Ela não queria apenas expor a traição. Queria destruir o império que ele construiu, Saberman, e tudo começaria com uma manchete. Empresário de sucesso levava vida dupla. Escândalo, envolve família e milhões. Será que Ji-woo consegue a vingança completa? 2 dias após entregar parte do material ao jornalista Park Jin-woo, Ji-woo decidiu encarar a última peça do quebra-cabeça. Min-ji, a mulher que, por anos, dividiu o mesmo homem com ela, menos consciente disso ou não, cúmplice ou vítima como ela própria fora um dia. Min-ji trabalhava como gerente em uma galeria de arte moderna no bairro de Hanam. Ji-woo sabia onde encontrá-la, e sabia também que aquele encontro não deveria ser uma cena de escândalo. Não era a vingança. Era o ponto final de uma história que precisava acabar com dignidade. E estratégia. Ela chegou pontualmente, usando roupas sóbrias mas elegantes. Seus passos eram firmes. Ela havia ensaiado tudo mentalmente. Min-ji estava organizando uma exposição quando a viu entrar. Os olhos dela arregalaram-se por um segundo, o suficiente para confirmar que sabia quem Ji-woo era. Podemos conversar? Ji-woo perguntou mantendo a calma. Min-ji olhou para os lados, respirou fundo e respondeu: aqui não, tem uma cafeteria atrás do prédio. Me encontre em 5 minutos. Pouco depois, sentaram-se frente a frente. O silêncio pesava. Eu sei tudo, Min-ji. Sei há muito tempo. Não vim aqui para gritar com você, nem para chorar. Vim para te dizer o que vai acontecer. Min-ji manteve os olhos baixos, constrangida. Ele me disse que vocês estavam em processo de separação. Sussurrou ela. Ele mentiu, como sempre. Mas a questão agora é: o que você vai fazer com a verdade? Min-ji levantou os olhos, com expressão vulnerável. Que você quer de mim? Gi-woo tirou uma pasta da bolsa. Dentro, havia cópias de extratos emales com comprovantes de transferências, imagens de Min-ji com Yoon-seok em locais sigilosos, e até mensagens nas quais ele prometia abrir uma empresa no nome dela. Isso tudo é suficiente para destruir a imagem pública de vocês dois. Mas eu não quero te derrubar, Min-ji. Quero que você me ajude a derrubar ele. Só ele. Min-ji arregalou os olhos. Ajudar como? Quero que me entregue o notebook que ele deixou na sua casa. Sei que ele guarda contratos falsos ali. Também quero que me dê acesso ao cofre da casa em Busan. Há provas lá. Você sabe disso, Min-ji? Estava mais algo no olhar de Ji-woo a fez perceber. Ela não era uma mulher ferida. Menos era uma mulher no controle. Se você fizer isso, Gi-woo continuou, eu garanto que seu nome vai desaparecer disso tudo. Nenhuma linha. Nenhuma foto, nenhuma acusação. Min-ji ponderou por um longo tempo. Então respondeu com voz trêmula: eu nunca fui a única. Só não queria admitir. Eu vou te ajudar. Ji-woo levantou-se, estendeu a mão, e ao apertar, selaram um pacto improvável. 2 mulheres traídas, unidas não pela dor, mas pela determinação de desmascarar um homem que usava o amor como fachada para sua corrupção emocional e financeira. Era o começo da queda de Yoon-seok, e o começo da reconstrução de Ji-woo, com a aliança inesperada firmada com Min-ji. Ji-woo agora possuía as peças finais que faltavam para iniciar sua vingança, e não era apenas uma vingança emocional, mas uma exposição estratégica e destrutiva da mentira construída por Yoon-seok ao longo dos anos. A fachada de marido exemplar e empreendedor de sucesso estava prestes a ruir diante de todos. O jornalista Park Jin-woo recebeu os novos documentos em mãos. Registros de transferências suspeitas,
contratos falsificados, fotos do cofre com dinheiro em espécie e documentos sigilosos, além de prints de conversas com outras mulheres. A matéria estava sendo cuidadosamente redigida para sair no final de semana, quando o tráfego no site da revista seria maior e mais impactante. Mas Ji-woo queria algo ainda mais direto. Ela mesma exporia parte da verdade menos nas redes sociais, que Hyun-seok tanto idolatrava. Na manhã de sábado, ela acordou cedo, respirou fundo e gravou um vídeo. Sentada no sofá da sala, com o rosto sereno, Ji-woo encarou a câmera e disse: "Durante muitos anos, eu fui a mulher por trás do sorriso de um homem aclamado nas redes sociais. Hoje, quero contar a verdade sobre o que estava por trás daquele sorriso. Meu nome é Lee Ji-woo, e esta é a história real do meu casamento com Kong Hyun-seok." Ela não gritou, não chorou, apenas relatou, com firmeza, com fatos, com prints, com datas, com voz embargada, mas determinada, sem jamais se rebaixar ao mesmo jogo sujo que ele havia jogado por tanto tempo. O vídeo foi postado no Instagram, no TikTok e no YouTube. Em menos de 2 horas, os comentários explodiram. O nome de Ji-woo foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter coreano. Mulher de verdade. Coragem pura. O fim do rei das aparências. Horas depois, a revista publicou a matéria de capa: "O homem por trás da mentira." Empresário Hyun-seok é acusado de bigamia e fraude. A foto estampava o rosto dele, ainda maquiado e elegante, mas agora cercado de palavras que não combinavam com a imagem. Mentira, manipulação, dupla vida. Naquela noite, Hyun-seok perdeu patrocinadores. Sua empresa emitiu um comunicado se afastando dele por tempo indeterminado. Minji bloqueou todos os seus números e entregou tudo que prometera. O telefone de Ji-woo tocava sem parar. Eram entrevistas, convites para programas, mensagens de apoio. Mas ela queria silêncio. A ruína pública era só uma parte. Agora, ela queria justiça legal. E, acima de tudo, queria se reencontrar com a mulher que ele tentou apagar por trás de filtros e promessas falsas. Depois de dias de silêncio total, Kong Hyun-seok reapareceu. Não nas redes sociais, que haviam se tornado um campo de batalha, contra sua imagem menos mais pessoalmente. No final de uma tarde nublada, Ji-woo ouviu a campainha tocar. Ao olhar pelo olho mágico, seu coração disparou. Era ele. Ela respirou fundo e abriu a porta. Hyun-seok estava abatido, o rosto sem maquiagem, as olheiras profundas e o cabelo bagunçado. Não havia mais sinal do homem impecável das fotos, menos apenas um reflexo quebrado do manipulador que ela conhecia, Ji-woo. Ele murmurou, num tom entre o arrependido e o irritado: "Posso entrar? Você tem 5 minutos?" "Nem mais um segundo", respondeu ela, firme. Ele entrou. Olhou ao redor como se buscasse vestígios de um passado que não existia mais. Tentou sorrir. "Tudo isso, essa exposição. Você só fez isso porque está magoada. Mas você não precisava me destruir." Ji-woo cruzou os braços, olhando fixamente para ele. "Você se destruiu sozinho. Eu só tirei o pano que escondia a podridão." Hyun-seok mudou de tática. Sentou-se no sofá, abaixou a cabeça e fez voz de vítima. "Eu não tive uma infância fácil. Nunca aprendi o que era amor de verdade. Quando conheci você, pensei que finalmente tinha encontrado paz. Mas eu sou um homem imperfeito, Ji-woo. Eu errei, sim. Mas todos erram." Ela se aproximou lentamente e, com um olhar cortante, disse: "Você não errou. Você planejou. Você enganou. Você manipulou 2 famílias. Usou minha imagem, desviou dinheiro e ainda teve a coragem de posar como marido perfeito. Isso não é erro, é caráter." Ele se levantou, agora irritado. "Você está jogando tudo no lixo. O que você ganhou com isso, hein? Atenção, fama, liberdade?" Ela respondeu. "E justiça. E a chance de nunca mais viver uma mentira. Eu posso processar você por difamação." Ele ameaçou, já sem argumentos. "Pode tentar." Ji-woo sorriu. "Só que agora você está exposto. Vai ser difícil provar qualquer inocência com todos os documentos, vídeos e testemunhos que já publiquei, e os que ainda não publiquei." Hyun-seok a encarou por longos segundos. Mas pela primeira vez, ele recuou. Seu olhar vacilou. Ele sabia que havia perdido, não apenas a imagem pública, mas a única mulher que ainda o tratava como humano. Sem dizer mais nada, ele saiu do apartamento, silencioso, derrotado. Ji-woo fechou a porta com firmeza, mas sem pressa. Estava tremendo por dentro.
mas uma paz estranha preenchia o espaço que antes era dor. Ela havia vencido. Não por vingança, mas por escolha, por ter decidido não mais fingir. Final de um ciclo. Após o confronto com Kong e Yoon-seok, Ji-woo sentiu como se uma camada espessa de névoa tivesse finalmente se dissipado. Pela primeira vez em anos, ela conseguia respirar sem o peso da mentira em seus ombros. Mas, diferente do que esperava, o silêncio que veio depois da exposição não era vazio, era fértil, e ela sabia que não podia simplesmente voltar à vida, como se nada tivesse acontecido. As mensagens de apoio que recebeu nas redes sociais se multiplicavam a cada hora. Mulheres de todas as partes do país contavam suas histórias, algumas preces, em casamentos de fachada, outras silenciadas pelo medo da opinião pública. Ji-woo não estava sozinha, e isso acendeu nela algo novo, um propósito. Foi então que ela criou o projeto Verdade por Trás da Selfie, uma plataforma anônima onde mulheres poderiam relatar seus casos de relacionamentos tóxicos, abusivos ou falsos, sem julgamento. Ela não queria apenas contar sua história, queria dar voz àquelas que, como ela um dia, tinham medo de falar. Nos vídeos que passou a gravar semanalmente, Ji-woo não se apresentava mais como a esposa perfeita. Seus olhos estavam mais firmes, sua postura mais forte. Ela dizia verdades que o algoritmo nem sempre queria mostrar, mas que o público precisava ouvir. Durante anos eu escolhi o filtro perfeito para esconder o que havia por trás da minha vida. Hoje, escolho a verdade, mesmo que doa, porque viver de fachada não é viver o projeto cresceu rápido. Em pouco tempo, ela recebeu convites para entrevistas, palestras e até parcerias com organizações não governamentais voltadas à saúde mental de mulheres e vítimas de relacionamentos abusivos. Ji-woo não era mais só uma ex-esposa traída, era uma ponte, uma referência, um farol para outras em situações similares. E o mais surpreendente, ela também começou a receber mensagens de homens pedindo ajuda. Homens que reconheciam seus erros, que estavam dispostos a mudar, a entender os próprios padrões. Isso a emocionava, porque significava que sua dor não havia sido em vão. Ela estava gerando transformação. No fundo, Ji-woo sabia que ainda teria cicatrizes, mas agora, cada uma delas era uma linha de uma história maior, uma que inspirava, acolhia e empoderava. Enquanto Ji-woo florescia em sua nova fase, o mundo de Kong e Yoon-seok desmoronava em silêncio. E, ironicamente, também aos olhos do público. Após o vídeo de Ji-woo viralizar, grandes marcas começaram a cortar laços com o influenciador. Aquela imagem de marido dedicado e empresário bem-sucedido foi manchada de forma irreversível. E Yoon-seok tentou controlar a narrativa, publicou notas vagas, ensaiadas, tentando justificar suas ações com desculpas sobre pressões sociais e momentos de fragilidade. Mas o público, cansado de histórias plásticas e discursos prontos, não comprou. Ele perdeu mais de 500 mil de seguidores em uma semana. Comentários como farsa, manipulador, influencer do inferno inundaram suas redes. Os convites para eventos sumiram, as assessorias não retornavam mais, e o mais difícil para ele, pela primeira vez, não havia um espelho digital para esconder sua realidade. Em casa, o silêncio era ensurdecedor. Amigos se afastaram, colaboradores renunciaram. Sozinho, Yoon-seok finalmente teve que olhar para si mesmo, não como o personagem que havia interpretado, mas como o homem que realmente era. Durante noites seguidas, encarava a tela do celular sem coragem de abrir os aplicativos. Aquele mundo que tanto o envaideceu, agora era um tribunal implacável. Sua maior prisão, menos a obsessão por manter a imagem de perfeição, agora era também sua sentença. No fundo, havia um resquício de culpa, mas também confusão. Afinal, por tanto tempo, ele acreditou que estava fazendo o certo, seguindo o manual do sucesso moderno. Fama, influência, casamento bonito, casa de luxo. Perceber que tudo isso era uma bolha a menos e que ele próprio era o estopim de sua explosão, doía mais do que esperava. Sem Ji-woo, sem carreira, sem aplausos, restava-lhe encarar aquilo que evitou a vida inteira, a verdade. E ele ainda não sabia o que fazer com ela.
6 meses haviam se passado desde o colapso público de Kang Yoon-seok e o renascimento de Ji-woo. Ela agora era reconhecida como uma figura importante no debate sobre relacionamentos abusivos e cultura da aparência. Seus vídeos, antes ignorados pelo algoritmo, agora eram tema de discussões em universidades, rodas de conversa e até em programas de TV, em um grande evento sobre saúde mental e redes sociais. Ji-woo foi convidada como palestrante principal. O auditório lotado refletia não só o interesse do público em sua história, mas também a transformação que ela representava. Com passos calmos, ela subiu ao palco, sem filtro, sem maquiagem exagerada, sem a persona que, portanto, Temple vestira, apenas ela menos real. Mas o que Ji-woo não esperava era que entre os rostos anônimos da plateia estivesse Kang Yoon-seok, sentado na última fileira, quase escondido, magro, abatido. Ele parecia uma sombra do homem que foi. Ele não estava ali para confrontá-la, nem para tentar voltar. Estava ali para ouvir. Quando seus olhos se cruzaram por um breve momento, Ji-woo congelou. Um turbilhão de lembranças quis invadir sua mente, menos as fotos, as mentiras, os gritos, os sorrisos forjados. Mas ela respirou fundo, ancorada na mulher que se tornara. Durante muito tempo, eu acreditei que precisava manter uma imagem perfeita para ser amada. Eu errei comigo mesma, com quem me seguia e com quem estava ao meu lado. Hoje, eu entendo que não é a perfeição que nos conecta, é a verdade. E eu decidi viver com ela, mesmo quando ela me machuca. Ao fim da palestra, Ji-woo desceu do palco em meio a aplausos. Mas foi no silêncio de um corredor lateral que o reencontro aconteceu. Ele se aproximou devagar, sem arrogância, sem pose. Apenas disse: Ji-woo, eu não vim pedir nada, só queria te ouvir. E dizer que eu vi quem você se tornou, e você é melhor sem mim. Ela apenas assentiu, com um olhar firme, mas sereno. Não havia mais ódio em seus olhos, menos apenas distância e um tipo maduro de perdão. Ji-woo não respondeu. Ela não precisava. O que precisava ser dito já estava no passado, e o futuro não dependia mais daquele capítulo. Naquela noite, Ji-woo voltou para casa com um coração em paz. A fachada tinha caído, as feridas haviam cicatrizado, e agora, ela vivia de verdade, longe dos holofotes falsos e mais perto de si mesma. Porque às vezes o final feliz não é reatar um amor, é se libertar dele.